Shalom a todos, shalom, shalom. Já estamos no frio. Eu estou fazendo uma caminhada e estou tentando achar um lugar aqui que para me sentar. Eu preciso voltar a gravar aqui o livro de Atos. Mas com a graça de Deus vai dar tudo certo. Tem que também entrar em outro livro das profecias. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, gente. Quem me segue, fique sabendo que eu não prego doutrinas. E nem vou ficar brigando por causa de doutrinas. Eu prego a Bíblia. Na realidade, a doutrina tem que ser aquilo que os apóstolos escreveram para a igreja. Essa é a doutrina do cristão, aquilo que os apóstolos escreveram para a igreja. Mas existem pessoas que elas foram além do que os apóstolos escreveram. Umas ficam aquém e outras ficam além. E a Bíblia diz que não é nem para a gente acrescentar e nem para tirar fora. Então, as milhares e milhares de igrejas que nós vemos nos dias de hoje baseiam-se em revelações particulares. Às vezes a revelação é só para ela, não é para os outros. Mas ela pega e abre uma igreja e aí fica aquela adoração ao fundador da igreja. Quando o fundador da igreja morre, só falta dizer que virou o santo fulano, igual tem na igreja romana, né? A deusa Maria, que intercede pelas pessoas, ok? Mas no meio evangélico também tem os deuses, pastores, fundadores, as deusas, mulheres, que o que aquela pessoa falou é mais importante que a Bíblia. Tem religiões por aí assim, cristianismo evangélico, ou cristianismo, ou às vezes eles se consideram um grupo separado. Muitos deles acham que só eles estão certos. Normalmente eles têm um deus ou uma deusa que foi o fundador da religião. Presta atenção. Presta atenção. Quando você estiver numa igreja, procura saber quem é o senhor daquela igreja. Não estou falando do que prega ali o líder, não. É a quem aquele líder serve. Ele serve Jesus de Nazaré, ou ele serve um fulano ou uma fulana, modo de dizer, um homem ou uma mulher do passado, e ele dá mais valor à revelação da mulher do homem do passado do que para a palavra de Deus. Tá cheio, dá mais valor do que para o evangelho, que foi o próprio Senhor Jesus que entregou aos apóstolos na sua vida. Então vamos ler Atos 19, com a graça de Deus. Vou aqui sentar no solzinho aqui. Tá frio. Vamos aproveitar que tem um solzinho aqui. Deixa eu ver. Se não chegar criança aqui, que eu tô numa praça aqui, tem um negócio de criança. Eu acho que, não sei, eu nem eu tô me vendo direito por causa do reflexo do sol, mas eu vou ver se eu consigo ler a Bíblia. É importante que vocês entendam. Ok? Então, Atos 19, que o Senhor seja conosco. Aqui diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo viajou pelas regiões do interior até chegar a Éfeso, no litoral, onde encontrou alguns discípulos. Então aqui a gente já vê que Corinto já é uma cidade litorânea, e aqui também a gente está vendo que Éfeso também é uma cidade litorânea, que aqui fala que chegou num litoral, ok? Deus seja louvado. Então Apolo é um apóstolo, gente. Ele é tipo um apóstolo, assim. Ele é chamado apóstolo, é a pessoa que chamada por Deus, que teve experiência, que falou com Jesus.
eu não vou discutir aí as doutrinas das igrejas. Uns acreditam que continua tendo apóstolos, outros acreditam que não tem. Os apóstolos do Senhor Jesus é uma coisa, os de Jesus de verdade. Agora, se a pessoa não é apóstolo de Jesus e diz que é, ele vai fazer o quê? Deixa na mão de Deus. Deus vai provar se ele é apóstolo de Jesus ou se é apóstolo do outro. O príncipe das trevas, ele está no mundo imitando as coisas de Deus. Ok? Eu não vou discutir isso não. Deixa, quem vai separar os bodes das ovelhas é os anjos que Deus vai mandar. Então vamos continuar aqui a leitura. 2. Ele lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Não, responderam eles. Não. Ok? Responderam eles. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Tem muito crente hoje em dia assim, gente. Ele nem sequer ouviu falar que tem o Espírito Santo. E tem aqueles que negam mesmo o Espírito Santo. Tem aqueles que diz que creem em Yeshua, mas negam o Espírito Santo. Cuidado com esses, ok? Cuidado com esses que agora vêm no blá 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 do hebraico. E o diabo também fala hebraico. Hebraico é a língua do céu, o diabo veio de lá, então eles falam hebraico também, ok? Não vai nessa onda achando que só porque fala hebraico é de Deus, não. Se liberta. Se liberta em nome de Jesus. Ok? Aleluia. Outro dia eu vi um falso profeta falando que ele era o próprio Yahushua. Que ele era o Yahushua. Cuidado, fique atento. Vamos lá. Não pode de usar nomes hebraicos não significa que é fé genuína, não. Ok? Aqui o 3. Então, que batismo vocês receberam? Perguntaram ele. O batismo de João. Responderam. Ok? Eles tinham recebido só o batismo de João, gente. Então significa que além do batismo de João tem mais coisa, ok? E tem muitas igrejas que elas pararam só no batismo de João. Vamos lá? 4. Paulo diz: João batizava com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois, isto é, em Jesus. Ok? Então, João estava preparando as pessoas para receber o Senhor Jesus, estava mandando se limpar dos pecados, estava e pegando o batismo do arrependimento, ok? Vamos ver o que continua. Você precisa conhecer a linha do tempo de Jesus, você precisa conhecer a linha do tempo da nova aliança. Vamos lá? O 5. Assim que ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então não tem problema. Se você só recebeu o batismo de João e você quer ser batizado no nome de Jesus, não tem problema. Não tem problema, ok? Você vai ser batizado no nome de Jesus. Não fica discutindo isso não. Vamos para lá, vamos para o 6. Paulo lhes impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles e falaram em línguas e profetizaram. Então, gente, o batismo de Jesus, ele está junto com o Espírito Santo. O batismo de João é só o batismo nas águas mesmo. O batismo do Senhor Jesus, ele vem junto com o Espírito Santo, com os dons de língua, ok? Dom de língua, e outros dons, não é só de língua não. Algum dom tem que ter do batismo, para quem tem esse batismo do Espírito Santo, ok? Muitas pessoas, elas estão batizadas só no batismo de João. Mas não foi João, a minha igreja é cristã, evangélica, não sei o que. Não foi João. Sim, mas pregou o batismo do Espírito Santo para você. Não, disse que isso aí era só para aquela época. Não, é mentira, eles estão mentindo para você. Não só para aquela época, não. É para quantos vieram a crer no nome de Jesus de Nazaré. 8. Em seguida, Paulo foi à sinagoga e ali pregou corajosamente durante 3 meses, argumentando de modo convincente sobre o reino de Deus. Ok? Primeiro, Paulo cumpriu a obra de Jesus. Qual foi a obra de Jesus? Confirmou que aquelas pessoas, se elas eram batizadas no Espírito Santo, e descobriu que elas só eram batizadas no batismo de João, só o batismo das águas. E ele ministrou o batismo no Espírito Santo para elas, elas batizaram e falaram em novas línguas e profetizavam. Se você não experimentou isso ainda, eu te recomendo que você comece a pedir a Deus. Aleluia. O 7. Eram ao todo uns 12 homens. Ok? Era todos os 12 homens.
Em seguida, Paulo foi à sinagoga e ali pregou corajosamente durante 3 meses, argumentando de modo convincente sobre o reino de Deus. Que, gente? É a igreja de Éfeso. Nós temos o livro de Éfeso na Bíblia, que é chamado de carta, e nós temos também no Apocalipse a igreja chamada Éfeso, ok? Então Paulo foi ali e ministrou o batismo do Espírito Santo para o povo de Efésios. Então, se a sua igreja não prega o batismo do Espírito Santo, tem alguma coisa errada. Busque você. Vamos lá? O 9. Mas alguns deles se mostraram endurecidos e rejeitaram. Assim, gente, sempre vai ter um que vai rejeitar. Não paralisa por causa dos que rejeitaram, não. Segue em frente, ok? Mas alguns deles se mostraram endurecidos e rejeitaram a mensagem e falaram publicamente contra o caminho. O caminho que é Jesus, viu? Toda vez que você vê ali nas cartas do apóstolo Paulo escrito o caminho é Jesus de Nazaré, ok? Então deixou a sinagoga. Aqui, ó, peraí, deixa eu voltar aqui que eu... 9. Mas alguns deles mostraram endurecido e rejeitaram a mensagem e falaram publicamente contra o caminho, contra Jesus. Até hoje tem, gente, até hoje em dia tem gentil, tem falsos judeus, tem o judeu que ainda não se converteu, mas isso aí deixa Deus abrir a mente dele. Mas tem os falsos judeus que negam o Senhor Jesus e tem os gentios também que já foram contaminados pelos falsos judeus que negam também o Senhor Jesus, ok? Vamos lá? O verdadeiro judeu mesmo é aquele que crê em Jesus de Nazaré. Esse é o verdadeiro. Quando ali a Romanos fala que nós fomos enxertados na oliveira, era a oliveira que acreditava em Jesus, era a oliveira mansa, porque os galhos rebeldes tinham sido cortados, lembra? Lembra que os galhos rebeldes tinham sido cortados? Então você não foi enxertado no galho rebelde, você foi enxertado no galho que cria. Quem era videira? Videira não, oliveira. Quem era a oliveira mansa? É os apóstolos e todos os judeus que se converteram ao Senhor Jesus. E os gentios foram enxertados ali, na igreja. A oliveira que tem Jesus. Essa que é a mansa. Os galhos brabos, os galhos que eram contra Jesus foram cortados. Deus falou que Ele pode reenxertá-los de novo. Mas você não está enxertado numa oliveira cheia de galhos que nega Jesus, não. A oliveira que nós estamos enxertados é de quem crê em Jesus de Nazaré. É a oliveira que os apóstolos faziam parte. Raciocina, Deus deu a cabeça para pensar. Não vai na conversa dos outros por aí que a finalidade do mundo é tirar as pessoas de Jesus de Nazaré. Então eles ficam inventando história. Fica falando as coisas, não tem nem conhecimento. Tem gente por aí falando coisa que não tem nem conhecimento de nada. Só igual papagaio, só repete o que os outros falam. Vai para a Bíblia. Vamos para a Bíblia? Vamos? Vamos para a Bíblia? Vamos para a Bíblia. Se a Bíblia fala que os galhos rebeldes foram cortados, então esses rebeldes não fazem parte da oliveira que nós estamos. Deus pode pôr de volta? Pode. É com o Senhor. Mas nós temos que saber da verdade. E as pessoas não falam isso para vocês por aí. Vamos lá? Santo é o nome do Eterno. Ok? Então teve aqueles que rejeitaram. Paulo então deixou a sinagoga e levou consigo os discípulos, passando a realizar discussões diárias na escola de Tirano. A escola de Tirano era um espaço onde eles podiam debater. Na Grécia, as pessoas elas eram muito filósofas. Então, para você converter pessoas na Grécia, você também precisava debater filosoficamente com eles, porque tudo deles era na base da filosofia. Mas como o apóstolo Paulo era uma pessoa muito estudada, conhecia a cultura grego-romana, judaica, conhecia tudo, e agora iniciou ali no cristianismo, e Jesus falava com ele, era uma benção, e a glória a Deus, e aleluia. Então o apóstolo Paulo, ele ia debater com ele. O apóstolo Paulo não tinha medo de judeu. O apóstolo Paulo não tinha medo de gregos filósofos. O apóstolo Paulo não tem medo de nada. Nada, não tinha medo nem da morte.
Porque o apóstolo Paulo, ele passou muitas experiências sobrenaturais com Deus, com Jesus. Então ele conhecia já o mundo espiritual. Não é igual esses pastores de hoje que não conhecem nada, gente. Eles só conhecem um pouquinho ali da Bíblia, mas nunca tiveram uma experiência sobrenatural, gente. O cristão, nós já somos sobrenaturais, nós precisamos de experiências sobrenaturais. Isso alimenta a nossa fé. Santo é o nome do Eterno. Aleluia, glória a Deus. Então as pessoas vivem naquela frieza, acreditam em todo mundo. É crente que vai atrás de horóscopo. É crente que vai atrás de escrito dos espíritas. Por quê? Porque não receberam o Santo Espírito de Deus. Porque não tem experiência sobrenatural com Jesus. Aí vai ter com o reino das trevas. Santo é o nome do Eterno. O 10 fala assim: isso continuou durante os 2 anos seguintes, e gente de toda a província da Ásia, tanto judeu como gregos, ouviu a palavra do Senhor. Ok? Olha, quem que ouviu? Toda a Ásia, judeus e gregos. Paulo pregou para todos. Aleluia. O mundo da época já foi evangelizado, gente. O mundo da época já foi evangelizado. Depois surgiram novas religiões e foi proibindo o evangelho. Mas o mundo da época dos apóstolos foram evangelizados. Ok? Foi. Ah, mas por que Jesus não veio naquela época? Porque não era a época de Jesus voltar. Porque tem um tempo certo. Tem o tempo certo dele voltar. Tem um número certo de pessoas que vai fazer parte da igreja. Ok? Santo e Eterno. Vamos continuar. 11. Deus escondeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. Ok? Deus escondeu ao Paulo. Por que será que Deus escondeu aqui, né? No versículo 11 fala que Deus escondeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. Então Paulo realmente fazia milagres, só que Deus escondeu quando ele estava ali naquelas cidades. Vamos ver o que. Eu preciso ver outra tradução também, porque eu nunca tinha visto esse versículo. Ai, tá vendo? Tá vendo que a gente tem que prestar. É que aqui o reflexo do sol não estou conseguindo ler direito. Gente, retorna a fita aí, retorna que eu li errado. Versículo 11 eu li errado. Vamos voltar a fita? Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. Misericórdia. Onde que eu achei essa palavra? Olha, por isso que a gente precisa duvidar até de nossos olhos. Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. Gente. O inimigo quer cegar a gente, não quer que a gente veja o que Deus fez através do apóstolo Paulo, mas concedeu poder a Paulo de fazer milagres extraordinários. Paulo ressuscitou pessoas. Vamos lá? Aliás, o próprio Paulo foi ressuscitado por Jesus, porque ele foi morto quando foi apedrejado. Quando eles apedrejavam a pessoa, gente, eles quebravam a cabeça da pessoa. Como é que Paulo foi apedrejado e conseguiu estar vivo? Porque Deus levantou Paulo, pôs o espírito dele de volta. Gente, até as pessoas quando estão em coma, o espírito sai delas e depois volta. Às vezes as pessoas em coma no hospital. Pode conversar com toda pessoa que ficou em coma no hospital, as experiências que eles têm fora do corpo. O espírito sai e depois volta, gente. Ok? Imagina ser apedrejado. Muitas pessoas que estavam no hospital com a doença mortal, parou tudo. Muitas pessoas já iam para o necrotério e o espírito voltou. Se você não crer, eu não posso fazer nada. E não tinha nem ninguém ali. Às vezes tinha um parente orante, outras pessoas orando. Não eram os médicos, não. Vamos lá? 12. Quando lenços ou aventais usados por ele eram colocados sobre os enfermos, este era curado de suas doenças e deles saíam espíritos malignos. E agora vai pegar a moda, todo mundo vai pegar um lenço, pegar um lenço. Não é assim não, gente. Não é essa modismo de campanha, de simbologia que as igrejas fazem hoje não, gente. Paulo era um homem cheio de Espírito Santo de Deus. Paulo já tinha ido no céu. Paulo morreu e ressuscitou.
Paulo recebeu de Deus o dom de fazer milagres. Cuidado, as pessoas querem imitar Paulo, mas as pessoas não têm experiência nenhuma com Deus, do sobrenatural, e querem imitar Paulo, isso não vai funcionar. Cuidado, porque o inimigo também faz falsos milagres. Cuidado. Vamos lá, o 13. Tá vendo? Porque, tá vendo? Quando lenços ou aventais, as roupas que Paulo usava, gente, se Paulo usasse um lenço para secar o suor, às vezes estava pregando em sol quente ali, ele pegava um pano, não era lenço modo de falar, gente, era um pano mesmo, um pedaço de pano, porque naquela época o tecido não era fácil igual nós temos hoje não, gente, pensa nisso. Então Paulo pegava um pedaço de pano ali, ou o manto mesmo que estava com ele, e eles limpavam o suor, ou deixava o manto, tirava o manto dele, levava. Gente, as pessoas colocavam em cima das pessoas, elas eram curadas, gente. Mas Paulo tinha mesmo, de verdade, não era falso apóstolo, não era falso pastor, falso profeta. Não é só porque isso aconteceu com Paulo que vai acontecer com todo mundo, não. Para com isso, cuidado. Tá para a Bíblia. O 12. Quando já coloquei que os lenços aventais, até os espíritos malignos. Gente, quando uma pessoa realmente tem um dom de Deus, ela fica liberta até de espíritos malignos. Que não estava falando nem de enfermidade qualquer, não. Estava falando coisa séria. Porque Deus desse dom a Paulo, que até as roupas de Paulo curava as pessoas. Mas não vai nessa onda, minha igreja faz os milagres de Paulo. A pessoa não, é um falso profeta e você está lá, cuidado. Vamos lá, o 13. Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando espíritos malignos. Tentavam usar o nome do Senhor Jesus. Olha aqui, ó. Tentavam usar o nome do Senhor Jesus, dizendo: ordene que saia em nome de Jesus, a quem Paulo anuncia. Aqui, gente, naquela época já tinha 2000 anos atrás. Quando as pessoas começaram a ver aqueles milagres acontecendo, até com a roupa de Paulo, até com um pano que Paulo se cobriu, amarrava na cabeça, porque eu só era crente, eles amarravam aqueles panos na cabeça, usavam um manto de um tecido, aquilo ali servia para curar as pessoas. E quando o povo começou a ver aquilo, gente, o povo se enlouqueceu, o povo queria o milagre de qualquer jeito, o povo queria fazer a obra de qualquer jeito, vamos ver se a gente consegue fazer igual aquele Paulo fez. Tá cheio hoje de igrejas assim, viu? Aí eles começaram: eu te ordeno que saia em nome de Jesus, a quem Paulo anuncia. Vamos ver o que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu. Os falsos profetas vão cair. Em nome de Jesus, todo falso profeta no Brasil vai cair. E vocês vão ver que não era o profeta de Deus. O profeta de Deus mesmo morre com Deus, morre com Jesus. O profeta de Deus mesmo é preso, bate nele e ele está louvando a Deus. Tem muitos falsos profetas, muitos no Brasil. Hoje em dia a pessoa quer luxo, quer riqueza, quer casa boa, quer carro de geração. Cuidado, gente, cuidado. O apóstolo Paulo, às vezes ele passava fome, às vezes ele passava frio, inverno. Quem não conhece inverno, gente, o inverno é terrível, gente. Muitas vezes as pessoas morrem no inverno se não tiver um agasalho bom. Gente, é sério. Não acredito tudo que você vê por aí, não. Por isso você precisa conhecer o livro de Atos, por isso você precisa conhecer os evangelhos. Vamos lá? Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de Seva. Tinha um sacerdote lá, que chamava Seva, e ele tinha 7 filhos. E os filhos dele falou: se Paulo pode fazer isso, também nós podemos fazer. Achou que era brincadeira. Achou que era mágica. Vamos ver o que aconteceu com os filhos do sacerdote? E se ele era sacerdote, ele era judeu, porque da tribo de Levi, né? Os sacerdotes tinham que ser da tribo de Levi. Mas era unido aos judeus na sinagoga. Ou no templo. Mas o templo tinha que ser em Jerusalém. Isso aqui estava lá na Grécia. Vamos lá. 14. Os homens que faziam isso eram 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Ok? Sacerdote é aqueles que ofereciam sacrifício a Deus. Só se pesquisar aqui que era sacerdote. Nós somos sacerdotes, mas nós somos sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque.
Porque nosso Senhor Jesus é sacerdote, é o sumo sacerdote. O sumo sacerdote é aquele maior que tem. Nosso Senhor Jesus é sumo sacerdote, mas é segundo a ordem de Melquisedeque. Nosso Senhor Jesus não é da tribo de Levi. Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Nós somos... Ele é sumo sacerdote. E nós que cremos nele somos sacerdotes. Nós podemos orar por pessoas, interceder por pessoas, ok? Intercedemos para Jesus. E Jesus faz a obra. Quem sacerdote é isso, é você interceder por alguém. É esse que é o profeta, ele traz a palavra de Deus ao povo. O sacerdote, ele intercede pelo povo. Por isso que tem pessoas que elas têm mais o dom de profetizar e tem outras que elas têm mais o dom de orar. Porque tem sacerdote é quem ora pelo povo, apresenta o povo diante de Deus. Profeta é quem traz a palavra de Deus. Às vezes a pessoa ela pode ser as duas coisas, ela pode ser profeta e sacerdote. Porque tem Cristo. Cristo, o Senhor Jesus, ele é profeta, ele é sacerdote, ele é rei. Ok? Então, quem realmente obedece o Senhor Jesus pode ser ao mesmo tempo profeta e sacerdote, ok? Vamos lá? Aleluia, glória a Deus. Por isso que é bom ler a Bíblia. Oh, meu Pai, oh, louvado seja. Eu estava com dificuldade para ler esse capítulo, porque tem revelações maravilhosas aqui, gente. Vamos lá. Certa ocasião, o 15, certa ocasião o espírito maligno respondeu: eu conheço Jesus. Você lembra lá daquele dos filhos do sacerdote, que eu já falei, dos 7 filhos, que viu Paulo fazendo toda aquela maravilha. Eles falaram, se ele faz, nós também vamos fazer. A gente é filho de sacerdote, a gente também conhece a lei de Deus, vamos fazer. Então eles saíram lá, expulsos no nome de Jesus a quem Paulo prega. Vamos ver o que aconteceu? O 15. Certa ocasião o espírito maligno respondeu. Aqui eles encontraram com o chefão. Aqui eles encontraram com o principado. Pode ser que eles estavam ali expulsando aqueles demônios que tem hierarquia no meio do maligno. Tem os demônios de baixo escalão e vai subindo o escalão, ok? Então eles estavam ali. Quando chegou, esse aqui provavelmente era um principado. Quando chegou nesse aqui, ele enfrentou os 7 filhos de Seva. Olha cá. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu, ok? Isso aqui era um principado, gente. Por que só certa ocasião? Por que os outros também não fizeram isso? Porque isso aqui era um principado. Era um que mandava nos outros. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu, eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? O principado, o adversário, ele conhece Jesus, ele conhece Paulo, ele conhece tu, ele conhece eu, ele conhece todos nós. Mas nós queremos ser conhecidos por Jesus de Nazaré. Que o manto de Jesus esteja na minha vida e da minha família. Cubra-nos, Senhor, com o teu manto, Jesus. É muito forte a palavra de Deus. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Então, certa ocasião, o espírito maligno respondeu, eu conheço Jesus, conheço a Paulo, mas quem são vocês? Isso aqui era um principado, isso aqui não era um demônio qualquer, não, gente. Vamos lá, o 16. O homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima deles e atacou com tanta violência que fugiram da casa despidos e feridos. Então, enquanto eles estavam ali expulsando um demônio ali da bebida, um demônio da boca de fumo, um demônio da prostituição. Mas aí chega o principado. Aqui a Bíblia não põe na tradução, mesmo porque quando foi traduzido, pode ser que as pessoas também nem tinham esse conhecimento do que é principado. Então, porque aqui dá para entender. Um principado, gente, ele é tipo o diabo, um principado. Mas não é um principado só que caiu do céu, não, gente. Foi 1/3 dos anjos que caíram. Então, de todas as qualidades de anjo ali, caiu um pouco, ok? Só sei que apareceu esse aqui, um principado. A gente fala de diabo, porque é o nome que foi traduzido do grego. Pode ser Satanás também, que vem do hebraico. Adversário também é o nome. Que é o principado, não é um principado, é aquele que manda nos outros, ok? Então ele chegou, aqui não fala que é um principado, mas eu creio que era um principado, por que os outros não fizeram isso e esse fez?
porque esse tinha essa autoridade. Ele pegou, falou que conhecia Jesus, conhecia Paulo e falou: e quem são vocês? Ah, nós somos filhos do sacerdote, de Deus e babá. E daí? E daí? E o adversário falou para ele, o principado: e daí? E daí? Bateu, a Bíblia fala, ó, bateu neles com violência. Fugiram da casa despidos e feridos. Quando eles foram pegar uma pessoa que tinha um principado grande das trevas, sabe o que aconteceu? O principado deu uma surra nos 7. Saiu todo ferido e até despido. O principado arrancou até a roupa deles. Vocês pensam que fazer a obra de Deus é brincadeira, gente? Não é não. Vem conosco, Jesus. Nós precisamos de Ti, Jesus. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira. Por isso que tem muita gente que começa a fazer a obra de Deus de qualquer jeito, depois cai, gente. Igreja fecha, cai no adultério, cai no roubo. Porque não é oba-oba as coisas de Deus. Vamos lá, 17. A notícia do ocorrido se espalhou rapidamente por toda a cidade de Éfeso, tanto entre judeus como entre gregos. Tanto entre judeus como em gregos. E sobre eles veio um temor reverente, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Ok? Então, a notícia do ocorrido se espalhou rapidamente por toda a cidade de Éfeso, e tanto entre judeus como entre gregos, e sobre eles veio um temor reverente, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Então, depois que aqueles 7 filhos de Cefa, o sacerdote da sinagoga, depois deles ter tomado uma surra muito grande do principado, só confirmou mais que Paulo realmente era um servo de Deus, e realmente Paulo tinha aquilo que Jesus deu para ele, poder nas mãos, poder na palavra, ok? Paulo recebeu do próprio Senhor Jesus. Paulo era um homem consagrado. Paulo vivia para Deus, para Jesus, independente se a coisa estava boa ou não. Paulo vivia para Jesus. Lá? Então, a notícia do ocorrido se espalhou rapidamente por toda a cidade de Éfeso, tanto entre os judeus como entre os gregos, e sobre eles veio um temor reverente, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Okay? Muitos dos que creram confessaram suas obras pecaminosas. Vários deles que haviam praticado feitiçaria trouxeram seus livros de encantamento. Gente, a internet está cheia de livros de encantamento, tem crente lendo, por isso está negando Jesus. Ok? Eles trouxeram os livros dos encantamentos, gente. Tá cheio, gente. Cabalá, gente. Cabalismo virou uma seita oculta, religiosa. Gente, tem... Como é que fala? Deixa eu ver se eu lembro aqui. Tem uma forma de interpretar os números na Bíblia que chama gematria. Não confunda gematria com cabalismo, ok? Gematria é a forma de interpretar os números na Bíblia, e é bíblico. Agora, cabalismo oculto é feitiçaria. Tem gente indo para trás do cabalismo oculto para ficar rico, e diz que é pastor, que é evangélico, que é messiânico, que é nazareno, que é não sei o que. Cuidado com o cabalismo, da numerologia. Gematria é uma coisa, gematria interpreta os números da Bíblia. Gematria é uma coisa, cabalismo é outra, totalmente diferente. Ok? Vamos lá? 19. Vários deles que havia praticado feitiçaria trouxeram os seus livros de encantamento e os queimaram publicamente. O valor dos livros totalizou 50 mil moedas de prata. 50 mil. Talvez 50 mil euros, 50 mil dólares, por aí. Vamos lá?
Uns vai colocar muito maior os valores, mas aqui só fala isso. O 20, nós vamos parar aqui, vou ler até o 21 e vamos parar. O 20. Assim, a mensagem a respeito do Senhor se espalhou amplamente e teve efeito poderoso, ok? Teve efeito poderoso. Depois disso, Paulo se sentiu impelido pelo Espírito Santo a passar pela Macedônia e Acaia antes de ir a Jerusalém. E de lá devo prosseguir para Roma, disse ele. Então, até aqui, Paulo ainda estava na Grécia, na Ásia, naqueles países que hoje são nações árabes. Paulo pregou por tudo aquilo ali. Porque, gente, naquela época não tinha a religião que tem hoje lá entre os árabes. Paulo pregou Jesus por todo lado ali, ok? E aí depois, Paulo foi para Macedônia. De Macedônia ele voltava para Jerusalém, mas a intenção dele era ir para Roma. E para ele ir para Roma, tinha um meio que ele poderia ir de graça para Roma. Que com certeza naquela época gastava muito para ir em Roma. Tinha que ir de navio. E Paulo era uma pessoa muito inteligente. Ele pegou e falou que... O 21. Depois disso, Paulo se sentiu impelido pelo Espírito Santo a passar pela Macedônia e Acaia antes de ir para Jerusalém. Por quê? Porque depois, quando ele fosse, tem gente que diz que ele foi para Roma e voltou. Eu não sei, gente, se ele foi e voltou. Para mim, eu creio que Paulo ficou em Roma já. Mas vamos ler a Bíblia, né? Então ele sabia que de Jerusalém ia mandar ele para Roma. E de lá devo prosseguir para Roma. O sonho dele era chegar em Roma, ok? Disse Paulo. E nós paramos por aqui. E glória a Deus e aleluia. Leia os evangelhos. Leia as profecias. Leia Jesus de Nazaré. Leia Jesus. Só o Senhor Jesus salva. Mais ninguém. Só o Senhor Jesus salva. Busque a Ele. Leia a nova aliança. Leia os escritos apostólicos. Paulo é o apóstolo dos gentios. E tem gente querendo imitar Paulo e tá caindo. Porque se não tiver com o Espírito Santo, cai. Ok? Ficam todos na Shalom, Shalom, Shalom.